Fala pessoal, eu sou o Marco e esse é mais um Intox List, um quadro de curiosidades do Intox Anime. Diferente de tops de melhores animes, essa coluna não tem teor crítico. Eu apenas comento brevemente o tema dos animes, com algum sarcasmo, não se ofendam, e o porquê deles terem entrado na lista. Nesse Intox List eu vou listar 5 animes em que você precisa prestar atenção, ou mais precisamente manter o cérebro ligado, para entender o que está acontecendo. O Pessoas Inteligentes do título é puro sarcasmo meu, já que eu não acredito que existam filmes ou animes que necessitem de um QI alto para você entender. O que eles exigem é um pouco mais de atenção que o normal, ou, às vezes, alguns conhecimentos prévios. Apesar de que muita gente realmente afirma não ter entendido ou ficado meio perdida com os animes citados. Vale avisar que nessa lista eu foquei apenas em animes mais novos, ou mais precisamente com menos de 10 anos. Dito isso, vamos à lista. Número 5, Durarara. Durarara conta a história de várias pessoas em uma cidade dominada por gangues e eventos sobrenaturais. Mas a principal atração é a Dullahan, o cavaleiro sem cabeça mais sexy que você vai encontrar em animes. Durarara não parece um anime complicado, e em essência não é, mas o diretor resolveu que os episódios seriam meio chatos e feitos normalmente, e talvez fosse uma boa ideia embaralhar a ordem dos eventos. Não é em todo episódio, mas em alguns deles você começa no final, vai pro começo, volta pro final, pega um pedaço do início da história e volta pro final de novo. O que, bem, deixa muita gente perdida no que diabos está acontecendo no episódio. Mas não se preocupe, ele só está fora de ordem. Se concentre, ligue seu cérebro, para variar um pouco, e coloque o episódio em ordem na sua cabeça, que tudo fará sentido. Quer dizer, quase tudo. Até hoje me pergunto como diabos aquele loiro tem super força e resistência. Alguém engoliu aquela história de se quebrar toda hora? Número 4. Bacano. Bacano conta a história de várias pessoas diferentes em 1920 e como a história delas acaba se conectando com o tempo. Tem também um casal maluco fazendo coisas que desafiam a física, além de elementos sobrenaturais. Ele é do mesmo autor de Durarara e mesmo diretor, então não à toa vai ver semelhanças. Na verdade, esse veio antes até. Durarara é uma versão mais light da técnica de milkshake do roteiro que Bacano emprega. O complicado em Bacano é o mesmo que em Durarara, um bando de personagens, alguns no passado, alguns no futuro, tendo suas histórias contadas e interligadas. A ida e volta das histórias de cada um deles já deixa muita gente confusa, com o que é passado e o que é presente. E para piorar, como se isso não bastasse, tem personagens apresentando flashbacks ainda. Sabe qual é o problema de um flashback em uma história fora de ordem? Fica bem difícil saber que é um flashback ou não. Ou mais precisamente, quando e se os personagens estão no passado, no presente ou no futuro. O anime é legal e eu recomendo, mas preste atenção no que está vendo e tenha em mente que a ordem da história não é cronológica. Caso contrário, vai terminar alguns episódios completamente perdido, ou vai achar que pulou algum episódio, vendo o mesmo personagem em várias linhas narrativas diferentes, sem saber se aquilo foi antes ou depois do que está acontecendo agora. Número 3. Concrete Revolution. Concrete se foca em um mundo cheio de super-heróis, bem esquisitos, vale dizer, desde mutantes a seres vindos de outra dimensão. Concrete deixou muita gente confusa com seu primeiro episódio, porque, novamente, o diretor quis fazer uma bagunça cronológica. Enjoado de ordem cronológica? Calma, eu juro que os próximos animes vão ter coisas diferentes para confundir vocês. Bom, no episódio 1 de Concrete, eles tentam empacotar tanta coisa junta, em uma ordem cronológica tão confusa, que não à toa muita gente ficou se perguntando o que diabos está acontecendo. Ele tem 2 linhas temporais diferentes, com tentativas de flashback no meio. Se você reparar que quando o protagonista está com uma roupa diferente ele está no futuro, onde aparentemente ele saiu da organização que pertencia, já vai facilitar um bocado a sua vida. E a parte mais confusa do episódio é na verdade um flashback dessa linha temporal no futuro. Mas e as coisas visuais estranhas? Bem, isso não precisa pensar para entender, esse anime tem nonsense visual, só isso. E quem escutou tudo isso e mesmo assim não entendeu o episódio, dê uma olhada na análise do primeiro episódio que eu fiz no blog, pode dar uma ajuda. Número 2. Oregairo, segunda temporada. A primeira temporada de Oregairo não tem nada demais, é só uma história sobre adolescentes revoltados com a vida, ou então dos tempos do colégio do Batman. De qualquer forma, chega a segunda temporada e todos os personagens decidem adotar uma linguagem subjetiva, ou, em outras palavras, nem eles sabem mais o que querem dizer. São um bando de diálogos não objetivos que você vai ter que ficar interpretando e colhendo pistas em todo canto que puder para talvez, só talvez, entender o que diabos eles estão querendo, ou não querendo, dizer um para os outros. De todos os animes que eu já analisei episodicamente no blog, esse bateu o recorde de Marco, eu não tô entendendo nenhuma do que essa gente está falando. Então relembre suas aulas de interpretação de texto e vá dar uma olhada nessa maravilha do diálogo subjetivo.
para, como todos nós que já assistiram, também ficar revoltado com aquele final que não é final. E claro, a melhor parte, ficar na expectativa se sua garota preferida do anime vai ou não ganhar o prêmio de namorada do Batman na puberdade. Se assistir e ficar perdido, dê uma olhada na análise por episódios que eu fiz no blog, onde eu tentei destrinchar o que estava acontecendo naquela história e do que diabos os personagens estavam falando. Tem o link aí na tela e na descrição do vídeo. Número 1. Expelled from Paradise. Esse é para quem gosta de ficção científica, mas quase todo mundo só lembra porque tem uma loira gostosa com roupa sexy. Expelled from Paradise, que tem um outro nome difícil em japonês que eu me recuso a usar, conta a história da humanidade em um futuro distante, onde quase todas as pessoas transferiram sua mente para o mundo digital, tipo Matrix. Apenas alguns humanos permaneceram na Terra, um lugar deserto e cheio de criaturas que comem humanos. Na história, alguém hackeia a estação espacial onde ficam os servidores que abrigam esse mundo digital dessa nova humanidade, e uma agente com um corpo artificial, muito bonito, vale dizer, é mandada para a Terra para descobrir quem foi, com a ajuda de um humano que vive na Terra mandado para auxiliá-la. Tem muitos animes desse gênero, e vários deles apresentam alguma complexidade no modo que seu mundo funciona, mas Expelled vai além, já que fora um mundo digital complexo, ele nem sequer explica ele direito, esperando que você entenda e aprenda tudo o que precisa através de observação e pormenores nos diálogos dos personagens. O que sim, é possível, as dicas estão todas ali. O problema é que mesmo que você interprete tudo e observe o mundo com atenção, você ainda vai ficar perdido em alguns aspectos da história, a não ser que tenha uma bagagem grande de conceitos de ficção científica, que serão necessários para que você entenda a lógica empregada em diversas partes do mundo. Parece trabalhoso, não? A opção 2 é ver pelas belas cenas de batalha, ou bem, pela protagonista, ou mais precisamente pelas pernas, peito ou rosto dela. Seja qual for seu motivo, é um ótimo filme. E caso tenha assistido e não entendido parte dele, eu fiz um review no blog explicando as partes mais complicadas. O link está aí na tela e na descrição do vídeo. Se você conhece mais filmes de 2007 pra cá que você acha que exigem mais atenção ou queima de neurônios que o normal, comente. E para quem interessar, tem mais listas de curiosidades no canal. A gente fica por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos, dá um like e até a próxima!